Eu perguntei para a pessoa, para a mulher, né? Então quantos filhos ela tinha? E ela falou, eu tenho 3 filhos, mas eu tive um aborto antes, né? Antes dos 3 e um aborto depois dos 3. E aí eu falei, entendi. Aí ficamos conversando, ela ficou me passando mais algumas informações e mais uma vez eu perguntei para ela, quantos filhos você tem mesmo? Ela falou, tenho 3. Mesmo ela sabendo desse primeiro aborto e desse último aborto, que isso é racional, ela tem consciência disso, ela não estava incluindo esses abortos. Falar de aborto, muitas vezes ele é um assunto delicado e muitas vezes até surpreende muitas pessoas. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, mas aborto, eu tenho que incluir um aborto, mas ele não nasceu, mas eu não estou entendendo isso de incluir, mas eu tenho um outro filho que já nasceu, que já vingou, né? Mas eu tive um aborto antes, mas aquele não conta, não considera. Como não considera? Claro que considera. Considera e muito, né? Quando nós falamos de um aborto, nós estamos falando primeiro que em determinado momento um homem, uma mulher se juntaram, né? Se uniram e aí dali veio teve a concepção de uma criança, de um ser, e aquele começou a ser, né, passou por uma gestação, não importa por quanto tempo passou por essa gestação. Ele passou a ter um lugar no sistema, ele passou a pertencer. Ele passou a existir ali, né, por menor que seja, por semanas, meses que tinha, ele passou a existir ali no ventre da mãe, e ele só esteve ali, só existiu ali porque houve um pai em determinado momento. E muitas vezes acontece de termos aí o aborto natural, né? O aborto espontâneo, o aborto natural, por alguma questão. E às vezes a mulher acaba nem sabendo que teve um aborto, ou fica sabendo depois, né? Que houve aí um sangramento, alguma coisa do tipo, que ela é avisada pelos médicos que ela estava grávida e acabou tendo um aborto. A grande maioria leva, quando é muito no início, leva mais tranquilamente esse assunto, mas outras pessoas acabam simplesmente pirando, né? Pirando no sentido de realmente se enlouquecendo com isso, né? Mas o mais comum é a pessoa no início, ela, claro, fica chateada porque descobriu que estava grávida, mas já perdeu. E depois isso acaba esquecendo, acaba entrando na zona de esquecimento. E o que é essa zona de esquecimento? É uma zona normal. Né? É algo que nós não estávamos preparados, nós não fomos ensinados a olhar para aquele feto que está sendo criado, está sendo gerado dentro da mulher. Né? A gente passa a olhar depois de um determinado tempo, mas um pouco antes ele não começa a ser olhado. Quando eu falo olhado, não é que quando a mulher ela não descobre nas primeiras semanas que está grávida, primeiras 2, 3 semanas que está grávida, que ela não vai ligar. Ela liga sim, não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes quando essa mulher ela tem um aborto, ela perde, tá? E quando eu falo mulher, eu também falo do homem, tá? Porque o homem também teve um aborto, né? O pai ele também perdeu aí uma possível não, ele perdeu também uma criança, perdeu uma vida aí, tá? É claro que é a mulher que está passando por todo o processo de gestação, e assim, enfim, ela que vai passar por tudo aquilo. Fisiologicamente falando também, principalmente. E aí o que ocorre? Nós não fomos ensinados como lidar com o aborto, no sentido de incluir ele. E quando nós falamos das constelações familiares, quando nós olhamos para algumas questões, isso foi muito presente nas constelações que eu fiz ontem, né, nesse atendimento beneficente que eu faço uma vez por mês nesse local, que a questão do aborto estava muito presente e o fato de os pais, a mãe principalmente, mas o pai também, não terem olhado para esse aborto, não terem olhado para essa criança que foi embora, né? E olhar não quer dizer que não sabe, tá? Mas é que simplesmente não incluiu no coração, às vezes não incluiu conscientemente aquela criança como sendo a primeira que veio, o primeiro filho, ou o segundo, enfim, dependendo do número, quantos filhos você teve antes, tá? E isso acaba gerando, né, um emaranhamento, porque a partir do momento que aquela criança, aquele ser vivo, que ali estava começando a ser gerado no ventre da mãe, e
por aventura, né, por destino, por obra do destino, ele passa por algum problema e acaba tendo o aborto, né, sendo espontâneo ou não, nós sabemos que tem isso também, né, independente da forma, ele pertence, ele está lá. E ele precisa ser olhado, ele precisa ser colocado dentro do seu local de pertencimento, ele precisa estar no seu local na hierarquia. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você, vou pegar até o caso de ontem, tá? Um dos casos de ontem. Eu perguntei para a pessoa, para a mulher, né? Então quantos filhos ela tinha? E ela falou, eu tenho 3 filhos, mas eu tive um aborto antes, né? Antes dos 3 e um aborto depois dos 3. E aí eu falei, entendi. Aí ficamos conversando, ela ficou me passando mais algumas informações e mais uma vez eu perguntei pra ela, quantos filhos você tem mesmo? Ela falou, tenho 3. Mesmo ela sabendo desse primeiro aborto e desse último aborto, que isso é racional, ela tem consciência disso, ela não estava incluindo esses abortos, né? Ela estava apenas contando como filho realmente esses 3 que vingaram. E isso normalmente é o normal. Ficou até redundante, mas é o normal. É contarmos aqueles que vingaram. Normalmente não se conta aqueles que não vingaram. É como nós somos ensinados, é como nós somos criados. Poucos aí, os mais antigos, né? Se você pegar avós, bisavós, eles falavam assim, eu tenho 12 desses 12, 3 morreram antes de nascer. Eles contam inconscientemente, acabam contando também e falam, eu tive 12 filhos, né? Contando os abortos. Normalmente os mais novos, né, eles têm não é uma resistência, mas acaba isso passando batido por não ter um conhecimento, por nunca ter tido uma visão, um ponto de vista para olhar para isso. E aí o que eu fiz? Eu percebi que havia um vazio e ela nunca havia comentado desse primeiro aborto com ninguém, e ela realmente se soltou naquele momento, e para ela foi muito libertador, ela até ficou espantada né, por que ela tinha falado aquilo. Eu falei, bom, eles pertencem. Ela falou, não, mas eu sei que eles existem, né? Eu sei que ele teve lá antes, eu sei que teve depois. E quando ela começou a falar isso, eu comecei a sentir um sentimento, um vazio grande quando ela falava, algo que estava fora. Então eu pedi que ela escolhesse ali dentre as pessoas 3 pessoas para representar, né, esses 3 filhos que estavam vivos, né, que tinham vingado, como a gente chama, e parei ela de frente para eles e perguntei, e aí, né, o que você está sentindo, como é que é olhar para eles, né? Ela falou, não, é bom, eu gosto, são meus filhos. Ela já tinha percebido que eram os filhos, né, que estavam representando os filhos, e aí eu puxei pedi para que ela falasse pro primeiro que vingou, e falasse assim, olha, você não é a mais velha, né? Você agora você é a segunda. E puxei um outro representante que representaria esse primeiro aborto. E eu olho para ela e ela toma, não é um susto, mas aquilo, você percebe que vai preenchendo ela. E aí eu peço para ela olhar para o terceiro filho que vingou vivo, né? E fala assim, e olhe para o terceiro e fale, você não é mais o último. O seu lugar é o penúltimo, né? E trago esse quinto, né? Esse quinto filho, que seria esse quinto aborto que ela teve um aborto antes dos 3 e o segundo aborto após os 3. E eu peço para colocar. E quando os 3 são colocados, ou seja, os 5, ela olha e fala, nossa, são todos meus filhos. E demora aquilo para processar nela, porque o que acontece? O que a constelação ela faz também, que é muito rico? Ela traz uma informação visual para a nossa mente. Então, por mais que a gente faça as contas no dedo, né? Um filho, um aborto, 3 vivos, outro aborto, 5. A nossa mente ela não consegue processar isso visualmente. E a constelação ela traz essa riqueza de você poder da mente poder captar visualmente o que ocorre. E quando ela olha os 5, ela fala, nossa, mas que estranho, era só 3, agora é 5, nossa. E era um nossa do tipo de, que surpresa, e ao mesmo tempo de preenchimento. Você percebia, inclusive no semblante dela,
que aqueles 2 abortos agora faziam parte de verdade, realmente estavam ali, e aquilo encheu ela de força, e ela, uma mulher mais forte, mais, não vou dizer marruda, porque não é marruda a palavra, é uma simpatia, um amor de pessoa, se ela estiver vendo a live ela sabe que é ela, ou se ela vê mais, se você estiver vendo a live aqui depois no YouTube você vai saber que é você, não vou falar o nome, obviamente, mas é uma mulher mais forte no sentido de temperamento, não se abala tão fácil, né? E ela começou realmente, aquilo começou a pegar, né? Ela começou a se emocionar. E aí eu peço para que os filhos, né, os representantes, tanto dos filhos que vingaram, quanto dos 2 abortos, né? Eu peço para que eles então deixem os movimentos fluir entre eles. E é nítido que eles se movimentam, um vai mais para frente, outro vai mais para trás. E esse movimento, né, inclusive o primeiro aborto, ele se aproxima... Espera um pouquinho, gente. Deixa eu pegar os bonequinhos aqui, pera aí. Essa aqui representando a mãe, né? Então estavam aqui, né? Vou até colocar aqui. Estavam os filhos, né? Os filhos estavam todos aqui na frente. Esses seriam os 3 que vingaram, né? E aí eu coloquei depois esse filho... que seria o aborto, primeiro aborto, e depois eu coloquei o último filho, né, o 5º filho, que seria o aborto. Então ela tinha exatamente essa visão que vocês estão tendo aqui, tá? Ela tinha essa visão. E aí o que acontece? Nesse exato momento, que eu peço para que os representantes, então, eles se movimentem, né, que eles realmente tomam... Os filhos, eles olham para os lados, né, reconhecendo esses irmãos. Esse primeiro, deixa eu colocar aqui, esse primeiro aborto, que essa aqui é a mãe, tá? Esse primeiro aborto, ele pega e se aproxima da mãe, né, no sentido de você perceber nitidamente a busca de um carinho, de olha, eu tô aqui. E não foi algo com culpa, né? Porque houve uma história aqui nesse aborto, nesse primeiro aborto aqui, e a criança não cobrava a culpa, ela só cobrava o olhar, né? E aqui depois, né, esse outro aborto olhou, ficou um pouco mais separado, mais compreendendo, e a mãe, ela teve um momento ali que ela pega, ela vem, ela abraça fortemente, e ela começa a abraçar cada um deles aqui. E esse abraço para ela foi tão libertador, né? Tão libertador, que ela, naquele momento, você percebia nos olhos dela, né, a plenitude enchendo ela, enchendo ela. E aí depois, ao final, ela comenta que ela me contou depois brevemente a história desse primeiro aborto, né, junto com o pai, que é o marido atual até hoje, e ela se sentia culpada e etc, né, por causa das situações da época. E naquele momento eu falei, e ela guardou isso, olha só, ela guardou, imagina só, ela durante quase 42 anos, ela guardou essa informação desse primeiro aborto, né, nunca mais se falou sobre isso. Isso pesa demais. Isso pesa demais para a mãe, né, a gente fala, né, para a alma dessa criança, desse aborto, para o pai, isso pesa demais. E às vezes acaba até influenciando no relacionamento. No caso dela, pelo menos ela não me constatou nada, mas não estava influenciando no casamento. De alguma forma as coisas tinham fluído, pelo menos não estava influenciando ali no casamento. Porque às vezes o aborto, quando ele não é visto, ele pode influenciar, como é o caso que eu vou contar daqui a pouco para vocês aqui, com relação à empresa, negócio, família. E assim, o que foi mais louco? Que ela naquele momento, quando ela conseguiu ver aquilo, ela estava mais se sentindo culpada por ter falado para todo mundo, porque era algo que ela tinha guardado por 42 anos praticamente, né? E quando eu falo falou, não é que ela falou detalhes, né? Que ela expôs aquilo na constelação, mas ao mesmo tempo aquilo foi para ela um balde de água fria com depois água quente, deixando ela numa total plenitude. Então, quando há abortos, você precisa incluir. É como fala a primeira lei que Bert Hellinger nos trouxe, a lei do pertencimento. E ela fala que tudo e todos fazem parte. Tudo e todos fazem parte. Não tem essa. Ah, mas eu não gostava, mas eu não me dou bem com aquela pessoa, né? Enfim, não importa.
tudo e todos fazem parte, né? Você tem que incluir eles. E como eu falo sempre, incluir aquela pessoa que você não gosta, daquela pessoa que você tem raiva, enfim, incluir, tomar, mesmo que seja pai e mãe, você não tenha um relacionamento, ou nem sequer tenha conhecido eles, é você reconhecer que eles fazem parte da sua vida, fazem parte da sua história, e estão ali, como essa mãe fez, de incluir esses dois. E obviamente, né, quando eu falo tomar, né, incluir, não quer dizer que você tenha que amar e conviver. Mas aqui a gente está falando do aborto. Então os abortos, eles têm que ser olhados sim. Eles têm que ser incluídos. Eles têm um local de pertencimento. Inclusive, nessa constelação que eu mostrei, os próprios irmãos, inclusive o primeiro irmão que vingou, né, que seria aí o primeiro irmão mais velho, não é mais, né, o segundo, ele, na hora que esse primeiro entrou, a sensação de alívio que ele teve, parece que um peso enorme saiu das costas, foi muito grande. Porque de uma certa forma ele também tinha tomado o lugar desse primeiro. Ele estava ali como sendo o primeiro, ele não era o primeiro, né? Então isso foi muito nítido também. Então, naquele momento, todos os irmãos conseguiram se recolocar nos seus devidos lugares, assim como esses dois primeiros irmãos, o primeiro irmão, o primeiro aborto e o último aborto também se colocaram. E no final ela falava, nossa, eu tenho 5 filhos. E isso é muito rico. É realmente engrandecedor. É uma coisa assim que te enche, né? É de uma plenitude absurda, muito grande.